Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Tudo bom com vocês, meus queridos? Então, nós estamos aqui para dar prosseguimento agora, a segunda parte, né, do nosso vídeo sobre garantias locatícias, né? No primeiro vídeo a gente falou um pouco de forma geral sobre as garantias locatícias, né? Que são as garantias pedidas pelo locador ao inquilino para que seja feita, né, essa garantia da locação, desse contrato de locação entre os dois, né? É uma garantia de que se o inquilino não vier a pagar, essa garantia vai ser suficiente para solver a dívida, né, junto ao locador. E aí a gente falou sobre as duas espécies, as duas primeiras espécies de garantias locatícias, que foram a caução, né? E aí na caução a gente descobriu, né, no vídeo, que a caução não é só em dinheiro, ela pode ser prestada com bens móveis e bens imóveis, né, cada um com seu rito próprio. E agora nós vamos falar das outras duas modalidades de fianças, duas modalidades de garantias que também podem ser exigidas, né, podem ser prestadas pelo inquilino, tá ok? Então, nós vamos agora começar a falar do seguro de fiança locatícia. Essa que vem crescendo, a modalidade que, apesar assim, do preço, né, ela vem crescendo bastante, principalmente por conta de uma retração da fiança, né? Hoje em dia está cada vez mais raro as pessoas quererem fiar os outros, né, entrar nessa relação de fiança, ok? O que seria o seguro de fiança locatícia? Esse seguro de fiança locatícia, ele também é conhecido como seguro fiança ou seguro aluguel. Nada mais é do que uma apólice de seguro que é oferecida pela seguradora, que nessa relação, a partir do momento que o inquilino ele paga o prêmio, né, ou seja, ele paga o valor dessa apólice de seguro, a seguradora ela entra como garantidora do inquilino, né? A partir do momento que você paga essa apólice de seguro, você vai ter uma apólice de seguro com prazo de vigência de 1 ano, e aí esse prazo de vigência de 1 ano você está garantido no contrato, ou seja, o locador tem a garantia de que se você não solver, né, o aluguel e os encargos da locação, a seguradora vai prestar esse pagamento para o locador, ok? Quais são os pontos relevantes para a gente entender sobre o seguro-fiança? O seguro-fiança, ele ainda tem um valor que pelo menos eu julgo ainda um valor alto, principalmente para locações mais baratas, né? Residências mais populares. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui da cidade onde eu trabalho, por exemplo, quando a gente dá entrada num seguro-fiança, esse seguro-fiança, ele geralmente gira em torno, uma média assim, de valores de 2,5 vezes até 3 vezes o valor do aluguel, né? Aí você vai me perguntar, Léo, mas, poxa, esse valor é praticamente o valor que eu pagaria numa caução, se eu fosse prestá-la com dinheiro, vou pagar 3 vezes o valor do aluguel. A caução ela pode ser prestada até um limite, né, de 3 vezes o valor do aluguel, né? Só que a gente tem que lembrar que a caução, ela de qualquer forma, ela vai retornar ao inquilino ao final da locação. Caso ele solva todas as suas dívidas, pague tudo direitinho, não está devendo nada, esse dinheiro vai voltar para ele. E melhor ainda, se for feito conforme o rito da lei, vai ser aberta uma caderneta de poupança, mesmo que a poupança, né, gere um rendimento ínfimo, né, mas pelo menos rende alguma coisa, né? Ele vai conseguir pegar o dinheiro de volta e ainda algum pequeno rendimento que essa poupança possa gerar. Já no seguro-fiança, assim como um seguro de automóvel que a gente faz, esse prêmio que nós pagamos, né, esse valor que a gente paga para a seguradora, ele não retorna para a gente. Então é um valor a mais, uma despesa a mais que o inquilino tem para estar pagando esse seguro que não vai retornar para ele. E outra coisa, quando essa apólice de seguro está próxima de vencer, a própria seguradora já entra em contato com a imobiliária ou com o locador, que seja o caso, né? E ela já entra em contato para poder fazer essa renovação da apólice de seguro.
E aí, nesse momento, o inquilino ele vai ter que pagar novamente essa apólice de seguro. Para o locador, do meu ponto de vista, né, para quem está locando o imóvel, né, no caso o locador, é um excelente negócio. Por quê? Porque das modalidades de fiança que a gente viu até agora, você tem uma instituição sólida, né, que é uma seguradora, que vai estar fazendo o pagamento dos aluguéis, dos encargos, dos danos também que o inquilino possa ter causado no imóvel. Então, assim, para o locador é um excelente negócio o seguro-fiança, no meu ponto de vista, né? Agora, para o inquilino, é um negócio assim, que eu poderia dizer que é um mal necessário. Por quê? Se você for parar para pensar, essa apólice de seguro que você paga, ela vai trazer para você o benefício de você não precisar, né, tá pedindo para ninguém que preste a fiança para você, que a gente sabe que hoje em dia está cada vez mais difícil prestar a fiança, mas ao mesmo tempo uma despesa a mais que você vai ter, entendeu? Assim, eu tenho visto algumas práticas das seguradoras até bacanas, para poder valorizar um pouco mais esse valor, né, valorizar o valor, valorizar essa questão da apólice que a pessoa paga. Eles dão alguns plus, sabe? Alguns serviços adicionais, como chaveiro 24 horas, entre outros serviços assim. Então acaba inserindo algum serviço adicional ali para atrair até um pouco mais o cliente. Nos últimos anos, houve um avanço interessante na questão do seguro-fiança. Hoje em dia, o seguro-fiança ele pode ser pago também junto com o aluguel. Por exemplo, a Porto Seguro ela faz até em 11 vezes. Então, a pessoa ela paga uma parcela assim que quando entra no imóvel, já faz o pagamento da primeira parcela e mais 11 parcelas, né? Ou seja, no final ali, ela já vai ter todo o prazo de vigência da apólice dentro desse planejamento da seguradora para que ela possa já estar... o inquilino está solvendo toda essa apólice dentro do prazo da própria vigência dela, né? Então você dilui o valor da apólice pelo prazo de vigência dela. Do ponto de vista assim da nossa prática, né, do dia a dia, o que eu tenho visto é o seguinte: o seguro-fiança ele é principalmente utilizado por pessoas que vêm de outras cidades para residir na cidade onde o imóvel vai ser locado. Principalmente para essas pessoas não conhecerem muita gente na cidade, que possam pedir a fiança. Porque, como eu já disse anteriormente, a fiança ela se baseia numa relação de confiança. Se você for parar para pensar, quem que você seria fiador hoje, por exemplo? Para e pensa. Você só vai ser fiador de uma pessoa que você tem extrema confiança. Porque senão é jogar roleta russa. Imagina, você não conhece a pessoa, você não sabe se ela é uma boa pagadora, se ela vai solver as dívidas, né? Então fica meio complicado essa situação, né? Agora um ponto assim muito relevante, que é importantíssimo a gente falar aqui, é o seguinte: muitas vezes as pessoas acham que a partir do momento que elas não pagaram as dívidas dela e a seguradora foi lá e pagou essa dívida, elas acham que está tudo certo, que morreu, né? A dívida acabou e que agora elas não precisam pagar mais nada. E eu digo que esse pensamento está completamente enganado, tá? Tanto na modalidade fiança quanto na modalidade de seguro-fiança, que é prestado pela seguradora mediante pagamento, todos essas duas garantias, quem pagou no nome do inquilino, ele vai entrar no lugar do credor, no lugar do locador. Então, a partir do momento que você que é fiador, por exemplo, você paga todas as despesas, né, que o inquilino deixou com o locador, você se coloca no lugar do locador e você tem direito à ação de regresso. Ou seja, você tem direito de pleitear desse inquilino judicialmente tudo que você pagou no nome dele. Isso é uma informação que poucas pessoas também têm, e é importante que você saiba disso. Porque se você é fiador e pagou, solveu a dívida, você tem o direito de cobrar do inquilino depois tudo que você pagou. Tá? No direito de cobrar numa ação de regresso. A mesma coisa a seguradora faz. A seguradora, mesmo você pagando a apólice, ela vai lá, acerta tudo direitinho com o locador, entra com a ação de despejo, se for necessário, faz toda a negociação para desocupação do imóvel, até entrega de chaves. Ela vai pagar tudo, direitinho para o locador.
Depois, a própria Porto Seguro, no exemplo aqui que eu estou dando, né, de uma seguradora grande, que foi a pioneira, inclusive, né, foi a primeira a prestar esse produto do seguro fiança, né? E aí a própria seguradora ela vai entrar com essa ação de regresso, né, se colocando no lugar da figura do credor, porque aí o locador sai e entra a seguradora, né, no lugar do credor, que seria o locador, e ela vai cobrar do inquilino essa dívida. Porque tem muita gente que às vezes acha que o meu fiador pagou, eu não devo mais nada. Não, você deve sim, só que agora você deve ao fiador, né? Esse fiador ele pode entrar com uma ação de regresso contra você, tá bom? Então esse é um ponto importante que a gente deve saber para nas situações que ocorrerem aí com os nossos contratos de locação, a gente já está ciente de que se o fiador pagou, se eu estou em débito, eu tenho que quitar com o fiador, ou se eu sou o fiador e paguei, eu tenho o direito dessa ação de regresso, tá bom? E agora a gente vai aqui para a nossa última modalidade de fiança, que é uma modalidade de fiança muito pouco usada, tá? Para te ser sincero, eu coloquei ela aqui mais a título de conhecimento, né? Eu coloquei ela aqui mais a título de conhecimento para a gente do que propriamente uma questão prática. Por quê? Porque a seção fiduciária de cotas de fundos de investimento, ela lida com mercados de capitais. E o mercado de capitais, como a gente bem sabe, é uma realidade que ainda está longe, né, do brasileiro, né? A gente não tem essa cultura de investimento em mercado de capitais no Brasil. Para você ter uma ideia, o brasileiro hoje, pouquíssimos brasileiros hoje lidam com bolsa de valores, fundos de investimento, né? Rendas fixas, né? Tesouro direto, LCI, LCA, quer dizer, a gente lida muito pouco com esse tipo de investimento, né? Mas, enfim, a seção fiduciária de cotas de fundos de investimento é o seguinte: com essa sofisticação cada vez maior da economia, com a introdução de mercados de capitais, houve a promoção do surgimento do quê? Dos chamados fundos de investimentos, né? E esses fundos de investimento eles foram abertos para o público em geral. E esse fundo de investimentos, como é que ele funciona? O investidor ele vai investir esse dinheiro que ele tem, esses recursos dele, vai adquirir cotas desses fundos de investimento. E aí essas cotas de fundo de investimento, ele vai dar como garantia de solver, né, a sua obrigação ali locatícia, né? Então, é uma relação muito mais complexa do que as outras modalidades de garantia. Por quê? Porque se você for ver, você tem ali duas relações, né? Você tem a relação do inquilino que investiu nesse mercado de capitais, né? E esse mercado de capitais, eles são geridos por entidades, né? São as entidades que controlam esse mercado de capitais e que são fiscalizadas pelo Banco Central. Então, esse mercado de capitais, né? Essa entidade que está vendendo essas cotas, gerenciando essas cotas para a pessoa que comprou, no caso o inquilino aqui, né? No caso concreto, ela vai ser, na verdade, uma intermediadora desse processo, né? Esses fundos, eles por eles serem administrados por essas entidades financeiras, há o quê? Há essa ligação entre o inquilino, a entidade financeira, e ao mesmo tempo com o inquilino, a entidade financeira e o locador. Então esse inquilino ele vai fazer o quê? Ele vai avisar essa entidade que ele está dando essas cotas em garantia, e essas cotas elas vão ficar como garantia de que o inquilino vai solver essa dívida. Esses fundos, né, de investimentos dessas cotas vão ficar como garantia. E aí como é que vai funcionar? Se no final dessa alocação o inquilino ele pagou tudo direitinho, quitou, solveu toda a sua dívida, essas cotas de investimentos vão ficar para ele, normalmente. Nada ele precisa fazer, as cotas já estão lá no nome dele sem problema nenhum. Agora, se ele vier a inadimplir, não pagar, deixar dívida, não pagar nada, né, ou deixar uma dívida que o locador tem que correr atrás, esse locador ele vai avisar essa instituição, né, ele vai fazer essa reclamação junto à instituição, para poder fazer o quê? Poder saldar essa dívida com essas cotas. Então, ele vai conseguir
ele vai conseguir essa autorização para resgatar as cotas perante a entidade administrativa, entendeu? Ele vai se ressarcir integralmente os prejuízos decorrentes do inadimplemento do inquilino, né? Devolvendo para ele o que sobrar, como a regra geral que eu já falei para vocês. Nunca o locador ele vai ficar com mais do que o inquilino deve. Sempre ele vai apenas quitar, saldar esse débito que o inquilino está devendo, e o restante ele vai devolver para o inquilino. Inclusive, nesse caso de cotas de fundo de investimento, ele tem uma oscilação normal do mercado. É como se fosse o mercado de ações também. Ela pode subir, pode descer, pode oferir lucro ou não, né? Então, mesmo esse lucro que foi oferido com esse fundo, com essas cotas de fundo de investimento durante esse período, esses lucros, eles vão ser o quê? Vão ser revertidos para o inquilino, ok? Não pode o locador virar e falar, não, as cotas estavam como garantia para mim, então se lucrou é meu. Não, não pode. Isso seria enriquecimento ilícito, ok? Então, o que ele teria que fazer? Ele tem que apenas pegar o suficiente para solver a dívida e o restante devolver para o inquilino, tá ok? Para não se enriquecer ilicitamente, beleza? Então, gente, essas foram as quatro modalidades, né, de garantia locatícia, né, que a gente tinha aqui para falar para vocês. E eu quero fazer apenas aqui agora umas considerações finais, que eu julgo importante essas informações para nós, tá? Uma informação importante a fazer sobre as garantias é que essas garantias, gente, salvo disposição em contrato, elas vão perdurar até a entrega de chaves, tá? Isso é muito importante porque, às vezes, o contrato de locação, ele, por sua natureza, ele é um contrato que ele tem uma data para começar e uma data para terminar. Ele é um contrato que vai transmitir a posse do bem imóvel por tempo determinado. Então, vai chegar uma data que esse contrato vai chegar a termo, ele vai terminar, é o fim do contrato. Só que no contrato de locação tem uma particularidade. A partir do momento que o contrato chega a termo, se o inquilino não entregar o imóvel e se o proprietário não fizer a denúncia vazia, né, pedir esse imóvel de volta, o que vai acontecer? Esse contrato ele vai passar por tempo indeterminado, tá? E o que acontece quando o contrato passa por tempo indeterminado? Acontece o seguinte: se você tem um contrato de locação durante o prazo de vigência do contrato, o locador ele não pode pedir esse imóvel para você. Ele é vedado por lei de pedir. E o inquilino, para devolver o imóvel, né, para ele fazer essa resilição, né, e o que vai acontecer? Ele vai ter que pagar uma multa contratual. E essa multa contratual, geralmente, ela já vem descrita numa cláusula penal dentro do próprio contrato. Então, quais são os efeitos do contrato passar por tempo indeterminado? A partir do momento que ele passa por tempo indeterminado, qualquer um dos dois, eles podem fazer o pedido, né, o inquilino, no caso, devolver o imóvel, ou o locador pedir o imóvel, respeitando o prazo com 30 dias de antecedência. Então, eu aviso agora, por exemplo, eu como locador, eu vou avisar agora que eu quero o imóvel daqui a 30 dias, e o inquilino pode me avisar que vai devolver o imóvel daqui a 30 dias, sem multa contratual, não tem mais a cláusula penal, ok? Mas essa situação do contrato que passa por tempo indeterminado, ele pode perdurar 1 ano, 2 anos, 3 anos, entendeu? Então, por que isso é dito? Porque antigamente tinha a crença de que se o contrato tivesse chegado a termo, a garantia tinha se resolvido, se presumido resolvida, quer dizer, ela acabou, não, acabou, o tempo de contrato acabou, eu não sou mais fiador da pessoa. Isso não existe, tá? Se você é fiador e o contrato passou por tempo indeterminado, você tem que fazer o que para se desobrigar? Você tem que avisar ao locador, né, conforme a gente já falou, você tem que fazer uma notificação por escrito, de forma inequívoca, que você não mais quer ser garantidor daquele contrato.
E aí, a partir desse momento que você fez essa notificação por escrito de forma inequívoca, você vai se desobrigar desse contrato, de ser o garantidor desse contrato. Lembrando que tem aquele prazo de 120 dias da data da notificação que você ainda fica responsável pela locação. Ok? Mas não termina com termo, isso é muito importante, tá? Porque tem muita gente que no imaginário pensa que acabou o prazo do contrato, passou por tempo determinado, mas eu não sou mais fiador. Não existe isso, é até a entrega de chaves, tá bom? Então, essa observação já tá dada e quem é fiador aí, fique esperto, né? Fica ligado, quem é inquilino também fica ligado nisso, porque inclusive se o fiador se desonerar, como já falamos, você vai ter que prestar outra garantia, ok? Uma outra observação aqui também é que o que a gente já falou aqui antes, né, que o fiador, depois desse prazo, né, porque por um prazo do tempo determinado, dentro da vigência do contrato de locação, esse fiador ele não pode se desobrigar, a não ser por certas circunstâncias, né, que eu não vou me aprofundar aqui agora, porque a fiança, conforme eu já falei, por ser um contrato nominado dentro do Código Civil, ela é muito maior, né? Então, no momento oportuno, eu vou fazer um outro vídeo falando especialmente de fiança, para que a gente possa se aprofundar nesse assunto, né? Mas, resumidamente, quando você tem um contrato de locação por um tempo determinado, dentro das condições normais, você não pode se desobrigar dessa garantia que você assinou, tá? Dentro do prazo de vigência. Agora, a partir do momento que passa por tempo indeterminado, conforme eu já disse, você pode se desobrigar, respeitando, né, esse rito de que você tem que avisar o locador de forma inequívoca, de forma escrita, e os 120 dias, tá bom? E outra coisa importante também que eu já disse aqui, mas é importante a gente ressaltar, que a partir do momento que o fiador se desonera da garantia, o locador ele tem o direito de pedir, né, de exigir nova garantia em 30 dias. Então a pessoa tem 30 dias para estar trazendo uma nova garantia para que esse contrato continue com a sua validade, com a sua garantia, quer dizer, produzindo seus efeitos normalmente, tá? Caso não traga em 30 dias, o locador ele pode resolver esse contrato, né, por conta de uma infração contratual e entrar com uma ordem de despejo caso a pessoa se negue a sair do imóvel, tá? O inquilino, no caso, ok? Uma outra informação importante é uma coisa que acontece muito, tá? A gente vê muito acontecendo, principalmente quando a pessoa aluga o imóvel diretamente, tá? Quando é locador e inquilino, uma relação direta, que não passa por uma imobiliária, por um corretor de imóveis, tá? Que é o quê? No caso do locador, se ele não pediu, não exigiu nenhuma garantia locatícia, o que a lei permite que ele faça? Tá? A lei do inquilinato ela permite que ele possa cobrar o aluguel e todos os encargos da locação até o 6º dia útil do mês vincendo. O que é esse mês vincendo? Esse mês vincendo é o quê? É você cobrar o aluguel e os encargos da locação no mês que a pessoa entrou no imóvel, por exemplo. Vai cobrar adiantado, isso mesmo. É aquela questão que a gente vê muito, que o locador ele cobra um mês adiantado no inquilino, para que o inquilino entre na casa já pagando um mês adiantado e já pagando os encargos também. Por exemplo, se ele paga a água junto com o proprietário, ele já paga a água, que é um encargo, paga o IPTU, paga o seguro incêndio, por exemplo, né? Se é um apartamento, já paga o condomínio, que é um encargo da locação também junto com o próprio aluguel. E aí, o que a lei diz? Que o proprietário tem até o 6º dia útil para fazer essa cobrança desse aluguel adiantado, né? Por que vencendo? Porque ainda não venceu, então é por isso que tem essa cobrança de aluguel adiantado. Mas eu lembro para vocês aqui, essa cobrança adiantada, ela só é permitida caso o locador não exigiu nenhuma outra garantia, tá? Porque, como eu já falei, se ele cobrar 2 garantias no mesmo contrato, essa cláusula vai ser nula, a cláusula de garantia, tá? Já existe jurisprudência no sentido do quê? De quando há duas
duas garantias no mesmo contrato, vai prevalecer a primeira que foi prestada, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado, mas em regra geral, essa cláusula ela vai ser nula, vai ter que prevalecer só uma garantia nesse contrato, ok? E o que muitas vezes a gente vê na prática sendo feito é o quê? O proprietário ele exige a fiança, exige o fiador e exige o aluguel adiantado. No meu ponto de vista, isso é uma opinião minha, eu creio ser isso uma forma de caução. Porque a lei é clara quando fala que o calção prestado de forma pecuniária, né, em dinheiro, ela tem até o limite máximo de 3 aluguéis, mas nada impede que seja de um aluguel. Então, quando você pede tanto o fiador quanto um aluguel adiantado, por exemplo, pode caracterizar também uma caução, entendeu? Porque você já prestou a garantia e você teria o direito de pagar somente 30 dias depois da locação, que era o mês vencido, ok? Então, no meu ponto de vista, essa situação ela fica um pouco complicada porque você estaria cobrando duas garantias de um mesmo inquilino, o que, ao meu ponto de vista, a lei veda expressamente. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo aí. Quem gostou e não assistiu ainda a primeira parte já está aqui no canal. Então vocês podem ir lá e assistir, porque é muito importante que você entre numa relação de locação, né? Tá alugando sua casa, tá levando sua família para um lugar novo. É bom que você evite esses problemas contratuais. E onde a gente vê muitos problemas ocorrendo é com relação a essa garantia, né? Muita dúvida em relação à garantia, as pessoas não sabem direito o que por que o proprietário exige tudo. Então é muito importante que vocês assistam o primeiro vídeo também, quem não assistiu, e depois vocês vão ter esse conhecimento globalizado aqui com os 2 vídeos, e eu tenho certeza que vocês vão já ter aprendido muito sobre garantia locatícia, tá bom? Quem gostou aí, curte, compartilha, né? Se inscreva no canal, que virão muitas outras dicas de locação imobiliária, né? E outras curiosidades também dentro desse universo aí que envolve as locações. Tá bom, galera? Um grande abraço para vocês, tudo de melhor sempre para você, para sua família, tá bom? Fiquem com Deus e valeu!